Bora de coxinha mais fácil do mundo? Então eu começo colocando 1 litro de leite aqui, com um pouquinho de açafrão. E aí eu coloco 1 colher generosa de margarina, meio tablete de caldo de galinha, 1 colher de sobremesa de sal. Espero ferver, deixo aqui no nosso fogo alto. E aí quando começa a dar aquela fervura, vocês percebem que já tá fervendo, você dá aquela misturadinha antes de colocar a nossa farinha de trigo, que é para dissolver o caldo de galinha. Então você mistura isso bem misturado para soltar, para dissolver. E aí só então a gente vai acrescentar a nossa farinha de trigo. Então são 500 gramas de farinha de trigo, a mesma proporção de líquido, é a mesma proporção de farinha. E aí na sequência, tá bem diluidinho, fervendo muito. E aí eu já venho colocando a nossa farinha de trigo. Dou aquela mexida, nesse ponto eu já abaixo o fogo, por quê? Porque eu preciso cozinhar essa massa. Então essa massa só dá certo se você cozinhar muito bem. Então você mexe ela para todos os lados. Mexe, deixa um pouco, mexe do outro lado. E assim você vai com muita paciência. Porque é esse cozir da massa que vai dar o pulo do gato. Porque a massa não vai ficar com gosto de cru e nem com aquela grudando nos dentes. E olha só como que ela já tá bem legal. E aí nesse ponto aqui que eu já percebi cozimento, vou para a batedeira, acrescento um ovo, que é para dar maciez na minha massa, porque vocês sabem muito bem que a massa de coxinha é bem densa. E aí a gente bate, é para realmente sovar aqui, mas você pode fazer na mão, sem problema. E aí você percebe que a massa já tá bem legal, ela já tá bem macia. E aí nesse ponto, olha que incrível essa massa. Eu já me preparo para começar a moldar as minhas. Bora moldar nossas coxinhas? Então eu começo pegando a massa que tá coberta com plástico. Vocês têm que passar o plástico, senão ela começa a ressecar. E aí ela tem que estar assim, macia. Olha o ponto dela. Ela tá perfeita para trabalhar. Porque se ela não tiver assim, se a consistência dela tiver mais dura, tudo vai interferir no resultado final. Então a coxinha tem que estar macia, ela não tá grudenta nos dentes, porque tem algumas que fica, e essa é perfeita. Essa massa de trigo, todo mundo tem preconceito com ela, mas ela fica perfeita. Então olha só, faz uma bolinha como se fosse um copinho, fura no meio dessa bolinha. E aí vocês vão colocando recheio, a quantidade que vocês acharem que é o ideal. Nem muito pra furar a massa e nem pouco pra faltar na hora de comer. E aí eu vou puxando pra cima, ó, vou fechando, ao mesmo tempo eu vou puxando e fechando. Que é pra essa parte ficar bem fechadinha e não abrir. E aí eu vou moldando, viro ela de ponta cabeça, ó. Vou moldando nas mãos, vou dando uma achatadinha embaixo para ela ficar de pé. E aí, ó, não precisa se preocupar com tantas imperfeições nessa hora, porque no empanamento ela fica linda, some tudo as imperfeições. E aí eu vou fazer mais um pouco mais devagar. Aí eu faço uma bolinha, na sequência eu furo. Nesse furo eu coloco o recheio. Olha só a quantidade que eu acho ideal para as minhas coxinhas. E vou puxando a ponta, juntando a massa para cima. Fecho, viro e vou moldando nas mãos. Bem devagar, não precisa pressa. Quando você pegar prática, você vai bem mais rápido. E aqui eu tô só fazendo para demonstrar. E outra coisa, o tamanho, se você for fazer para vender, para festa tá muito grande. Então, se você for fazer para festa, encomenda, você vai precisar pesar a massa e o recheio. Então, o que você vai fazer? Você vai pesar mais ou menos 15 gramas de massa e umas 7 de recheio, ou 10 gramas de massa e 5 de recheio. Vai depender do tamanho que você quer colocar nas suas encomendas. Eu acho que o ideal seria 10 gramas e 5 de massa, mas tem que ver, treinar primeiro, porque para fazer coxinha pequenininha em grande quantidade dá um pouco de trabalho. E essa quantidade de massa aqui, se você for fazer 10 gramas, aqui dá para fazer 100 coxinhas, porque essa quantidade de massa me rendeu 28 coxinhas irregulares da forma que eu fiz. Mas é isso, pessoal. Vocês gostaram do vídeo de hoje?